Pensei em juntar todas as peças que venho tentando contar a vocês ao longo dos anos. Esta noite tomaremos a passagem inicial da Epístola aos Hebreus. De muitas e diversas maneiras, Deus falou antigamente aos nossos pais pelo profeta. Mas nestes últimos dias ele nos falou por meio de seu Filho. Este Filho reflete a glória de Deus e traz consigo a imagem expressa da sua pessoa. Este é o cerne da mensagem cristã. Este é o Evangelho falado na linguagem universal que todos entenderiam. Esteja você morando aqui em nossa maravilhosa terra da América ou em qualquer parte do mundo, todos nós conhecemos a relação pai-filho. Então, ele falou de muitas e diversas maneiras. Como nos é dito no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra de suas mãos, e o homem tem feito coisas maravilhosas no estudo dos céus e no estudo das coisas da terra. Você e eu estamos agora nos beneficiando das coisas que descobrimos nesta busca aqui mesmo na terra. E com o grande telescópio, descobrimos uma série de belezas dos céus, e chegamos ao ponto de realmente caminhar na lua. Mas todas essas coisas desaparecerão em nada comparadas com a revelação final de Deus. Nos últimos dias, ele se revela por seu Filho. Você não encontrará a Deus, por mais que encontre as coisas nas maravilhas da terra, e nós as encontramos dia após dia. Você não o encontrará se for a todos os céus do mundo, você não o encontrará lá. Mas você o encontrará, e todas as pessoas do mundo o encontrarão na relação pai-filho. Esta é a revelação final de Deus ao homem. E assim, quer vivamos agora em África, vivamos aqui na América, vivamos na China, todos conhecem esta relação. Você poderia estar hoje sem filhos, nunca se casou na vida, mas conhece o relacionamento. Você poderia ser mulher e, ainda assim, conhecer a relação pai-filho. Eu lhe direi que neste estado em que você está acima de tudo, você não é homem nem mulher. Como nos é dito. Homem e mulher os criou e chamou-lhes o nome de homem. Então, em Cristo, não há grego, não há judeu, não há homem, nem mulher, nem vínculo, nem credo. Estamos acima de tudo. Mas todos nós conhecemos essa relação. E não chocará uma mulher saber que ela é Deus, o Pai, quando chegar a hora de isso ser revelado nela. Revelado em um homem, revelado em qualquer pessoa neste mundo. Então, esta é a revelação final de Deus ao homem, e ele a revela por meio de seu Filho. Agora, deixe-me compartilhar com você. Neste mesmo livro, qual é a fonte? Não sei, ele nos diz que Moisés foi instruído a ver claramente e fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça de acordo com o padrão. Então, vivemos num mundo que é apenas uma cópia. Esta é uma cópia. A realidade não está aqui. Isso tudo é uma cópia. Porque o autor da carta aos Hebreus afirmou que a urna de ouro que continha o maná e que a vara que brotou, a vara de Arão que brotou, estava no Santo dos Santos, não sei porque sei por experiência própria. É ele mesmo. Agora somos informados pelos nossos historiadores e pelos nossos arqueólogos que quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e Jerusalém foi destruída, quando abriram o Santo dos Santos, ele estava vazio. Não havia nada lá quando abriram o Santo dos Santos. Por que ele incorporou isso em sua história, eu não sei. Qual foi a sua fonte, eu não sei. Não está no Antigo Testamento. Não há uma linha no Antigo Testamento onde a vara que floresceu, a vara de Arão que floresceu e a urna que continha o maná, a urna de ouro, foram encontradas em qualquer Santo dos Santos. E eu sei por experiência própria que o Santo dos Santos está bem aqui, e Deus dorme nele, e quando Deus acorda sem a ajuda de ninguém, ele não precisa da ajuda de ninguém, Deus emerge do Santo dos Santos, que é chamado Santo Sepulcro. E quando você acorda dentro daquele Santo Sepulcro, ele está vazio, posso lhe dizer.
Você é a única presença nele, e você sai com sua sabedoria inata sobre o que fazer e se esforça para sair disso. Você empurra e algo cede e você sai. E então, a história é verdadeira. Ele está vazio. E assim, se nossos arqueólogos encontraram o templo que foi destruído, e o Santo dos Santos aberto, foi encontrado completamente vazio, então não há nada nele, mas quem dorme no homem é Deus e seu nome para sempre é, Eu Sou. Isso é Deus. Não existe outro Deus. Mas ele é Pai e, num futuro não distante, depois que sair do sepulcro vazio, saberá quem ele é. Ele ainda não sabe quem ele é quando sai. É preciso que seu filho o revele. E o filho nem liga para ele. Ele o chama de pai, mas não precisa chamá-lo de pai. No minuto em que ele aparece, a memória retorna, pois aquilo de que Deus abriu mão para se tornar homem foi a memória. Esse foi o seu grande sacrifício. Ele desistiu completamente de toda a sabedoria do mundo, de todo o poder do mundo e do conhecimento de quem ele é. Ele desistiu de sua memória. Tendo predeterminado exatamente o que ele faria ao se tornar humanidade, ao se tornar humano, Deus revelou quem ele é. Ele é composto por seus filhos. Elohim é uma palavra plural e Deus desceu e se fragmentou, dividiu-se no Filho incontável, ele é Deus, enterrado no crânio do homem. Ele desperta no crânio do homem, você desperta individualmente. Não despertamos coletivamente. Você é único. Ninguém pode tomar seu lugar. A salvação externa ao homem não tem valor algum. Você pode ser o santo dos santos aos seus olhos e aos de seus amigos, e isso não tem nada a ver com isso. Você pode ser tão bom que não consegue acreditar nem por um momento que pode melhorar, e isso não tem nada a ver com isso. Você pode fazer dieta, ir a lugares sagrados, fazer todas essas coisas, e isso não é nada. A revelação final é quando o Filho está diante de você. E o Filho é o estado resultante da sua jornada para este mundo de morte. Este é um mundo de morte. E Deus desceu à morte, sepultado no crânio do homem, e venceu a morte, e o resultado de sua jornada permanece personificado como um Filho, o Filho eterno. Assim, de muitas e diversas maneiras, Deus falou antigamente aos nossos pais pelo profeta. Mas nestes últimos dias ele nos falou por meio de seu Filho. Esse Filho revela exatamente quem você é. Você poderia ser agora a dama das damas, solteira e nunca ter conhecido um homem, não faz diferença. Na ressurreição, você está acima da organização do sexo. Mas você não está acima da paternidade. E este filho não é gerado pelo sexo, ele é o estado resultante da sua jornada pelas experiências deste mundo de morte. Mas quando Blake escreveu em Jerusalém como eles saem das fornalhas, estas são as fornalhas, e quão longa, quão vasta, quão severa é a angústia. Aqui, eles encontram o Pai, demoraram muito para contar. Esta é a angústia. Este é o inferno. Pois o céu nada mais é do que a presença do Deus desperto e o inferno é a sua ausência. Enquanto dormimos, sonhamos pesadelos e Deus é o sonhador no homem, e este mundo que pensamos ser o mundo desperto também é um sonho. E aqui, este é Deus dormindo. Quando Deus desperta no homem, é o céu. Quando ele acorda, tudo em sua presença se torna perfeito. Que eu sei por experiência própria, que o céu não é um reino, é um personagem, é um corpo, e vestido nesse corpo, não importa onde você esteja, tudo se torna perfeito. Se você passasse pela floresta petrificada, ela floresceria de repente porque você está presente. Se você estivesse no deserto, ela floresceria. Nada pode ficar na sua presença que seja imperfeito. Sei disso por uma experiência no mar em 1946. Quando ressuscitei por dentro, e onde todos cantavam,
meu louvor. Neville ressuscitou. Estou vestido neste corpo glorioso e luminoso. Eu passei e milhares esperaram que eu chegasse e eles eram todos imperfeitos, cegos, coxos, murchos, encolhidos, o que você quiser, lá estavam eles. Não levantei um dedo para transformá-los. Não tive compaixão para transformá-los. Não parei para fazer nada nem conversar com nenhum deles. Não fiz nenhum esforço. Mas vestidos com o corpo perfeito, enquanto eu passava, todos se tornavam perfeitos. Olhos que faltavam surgiram do nada e preencheram a órbita vazia. Mãos que faltavam surgiram do nada e preencheram o ombro vazio. As pessoas que não conseguiam se levantar pularam de alegria. E todos ficaram perfeitos e eu não levantei um dedo para que assim fosse. O que fez isso acontecer? Eu estava no meu corpo que é perfeito. E tudo tem que ser perfeito na minha presença. Então, sei que o céu nada mais é do que a presença do Deus ressuscitado. E o inferno seria o outro. Quando ele não ressuscitou, ele tem esses sonhos estranhos de morte e decadência. E sempre que você ressuscitar, e você ressuscitará, porque ele em você deve despertar. E quando você acorda você está vestido com seu corpo imortal, e isso é perfeito. E você não pode estar em qualquer lugar onde não seja perfeito. Se você acordar no inferno, será facilmente transformado no céu. E o céu significa harmonia. Tudo fica perfeito, acertado, na sua presença. Portanto, a revelação final não será ir ao Sol ou aos planetas exteriores ou encontrar mais da Terra, por mais maravilhosa que seja. Para você e eu desfrutarmos do conforto esta noite, temos luz. Descobrimos isso aqui mesmo na Terra, como fazer. Sempre esteve lá, mas não foi descoberto. Você não vai descobrir nada que não fosse, sempre esteve lá. Acabamos de desbloquear a energia do átomo. Sempre esteve lá. Não havíamos descoberto os meios pelos quais ele poderia ser desbloqueado. Nunca acreditamos que contivesse esse poder. De repente, o homem descobriu que ela pode ser desbloqueada e criou meios para desbloqueá-la. E você e eu desfrutamos de todas as coisas maravilhosas que o homem hoje está descobrindo na Terra, conforme nos é dito no Salmo 19. Não apenas as maravilhas dos céus declaram a glória de Deus, mas o seu firmamento mostra a obra das suas mãos. E aqui está sua obra. E, dia após dia, avançar para algo totalmente diferente, algo novo, tornando o mundo mais fácil de viver, no que diz respeito aos fardos. Mas a revelação final de Deus está no seu Filho, e essa é a linguagem universal que todos podem compreender. Porque se esta noite eu morasse na África, mas conhecia a história e li a história, então escolhi apenas o Antigo Testamento, mas essa é a história. E no Antigo Testamento, li sobre um homem. Mas à medida que o leio, penso, bem, se ele viveu há 1000 anos, como li no primeiro século, ou se supõe que tenha vivido 1000 anos antes de Cristo, vivendo hoje. Eu diria, bem, ele viveu há 3000 anos. Então, eu não me associo a ele de forma alguma. Nasci e cresci na fé cristã. Eu me considero cristão. Eu não conhecia outras religiões. Eu simplesmente sabia apenas o que minha mãe me ensinou, o que aprendi na escola, e me considero cristão. Então, eu li a história e minha mãe lia essas histórias para mim. Mas eles pertencem a um mundo que existia há milhares de anos. E esses homens morreram, no que me diz respeito, isso foi história secular e eles eram do passado. Se, de repente, uma noite aqui em Beverly Hills, dormindo profundamente, meu crânio explodir. E diante de mim enquanto ele explode, e eu estou sentado a uma mesa, e diante de mim está Davi, e não há incerteza sobre quem ele é. Ele não é um Davi.
Ele é o Davi. Ele é o Davi da fé bíblica. E ele está diante de mim, e eu sei exatamente quem ele é e ele sabe quem eu sou. E antes está a cabeça decepada do gigante Golias, bem em uma mesa diante de mim. E lá está ele, encostado na lateral de uma porta aberta, e eu estou olhando para ele e sei que sou o pai dele. E ele sabe que é meu filho. E aqui está esta coisa perfeitamente maravilhosa. 3.000 anos se passaram, não é? E aqui está, contemporâneo. Então o que aconteceu? Minha memória voltou. A memória voltou, tudo o que li nas Escrituras era sobre mim, e eu não sabia disso. Foi-me dito isso no Salmo 40. No volume do livro, é tudo sobre mim. Bem, quando você lê-lo, não pense que um homem chamado Davi ou Jesus está lendo esse livro. Pense em você mesmo, pois Jesus é o eu sou do homem. Isso é Deus. Jesus é o Senhor. Ele está enterrado em cada homem. E na história, Davi o chama de meu Senhor, que é um nome conhecido como Pai. Cada filho falava de seu pai como meu Senhor. Então, você lê o Salmo 40 porque foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Você pensa, bem, não sou parente. Como eu poderia estar relacionado com esses personagens do Antigo Testamento? E eles eram todos judeus. E eu me considero cristão. E aqui está a única realidade. Eu sou o pai deste grande judeu chamado Davi. Portanto, devo ser Jessé, e mesmo assim não tive mudança de identidade. Então procuro a palavra Jessé, e significa Jeová. Significa o Senhor. Significa um ser autoexistente. É isso que a palavra Jessé significa. E Jessé é o pai de Davi. E de repente percebo que a memória voltou. Então, a única coisa que você desistiu em sua descida a este mundo foi uma memória, e se esqueceu completamente de quem você é, para que possa experimentar a morte e não fingir que é homem. Você não poderia realmente realizar a aventura se fingisse. Um ator sobe ao palco e desempenha seu papel. Mas ele sabe que depois que a cortina cair, e a última cortina cair, ele irá para casa, para sua linda casa, se ele tiver uma linda casa. Se ele é uma grande estrela que ganhou dinheiro, ele volta para uma casa fabulosa. Mas essa não é a história. Você tem que esquecer completamente que você é Deus para se tornar homem. E você esqueceu completamente que você é Deus ao se tornar homem. Mas o dia todo você invoca o nome dele, e o nome dele é o seu nome. Você diz, eu sou. Quem é você? E antes de responder qualquer coisa, você diz que eu sou, e então você diria: John Fulano de Tal, eu sou o doutor Fulano de Tal, mas você precede isso com eu sou, e esse é o nome de Deus. Mas você não sabe quem você é até o final da jornada, e esse último é quando o filho dele entra em seu mundo. E o filho dele é seu filho, e então a memória retorna. E agora você sabe que todo filho nascido de mulher é o mesmo ser, Deus está enterrado aí. E todos terão o filho idêntico, não outro Davi. E, portanto, somos um, como nos diz a Escritura. Eu habito neles e eles habitam em mim. E nós somos um. Então, agora você é diferente e se chama por outro nome. Você não perderá sua identidade. E ainda assim você e eu somos um porque temos o mesmo Filho. Juntos, coletivamente, todos formamos o Pai. E portanto, eu só tive o Filho. E esse Filho é Davi. Então, você não perderá sua identidade, mas você e eu somos um. Tendo o mesmo Filho, somos o mesmo Pai. Então, o Pai é uma unidade composta. A palavra é Elohim, um composto de outros. E os outros, nós somos os outros.
E os outros são chamados nas Escrituras de filhos de Deus. Então, os filhos desceram, mas os filhos formaram o Pai. Agora estamos despertando individualmente como Deus Pai, apenas nos elevando a um nível mais elevado do que estávamos quando descemos. Essa é a aventura. E Deus está nesta aventura. Ele não está do lado de fora disso. Ele está nisso. E ele está lá onde está enterrado. Ele está enterrado em seu santo sepulcro. O Santo dos Santos, e esse é o seu crânio, é onde Deus está enterrado em seu túmulo. E então, naturalmente, está vazio quando o encontram. Então, este mundo é uma cópia. É um mundo de sombras. Faça tudo de acordo com o padrão que lhe foi mostrado na montanha, e por isso tem que ser perfeito. Então, aqui bem no final, você vê o Filho, e o Filho revela o Pai. Todos neste mundo terão essa experiência. Eu prometo a você porque sei que aconteceu comigo tão de repente, tão inesperadamente. Isso vai acontecer com todo mundo. Ninguém pode falhar. Então, aqui nestas noites de encerramento, pensei em juntar tudo e mostrar a vocês as coisas importantes das Escrituras, que o Antigo Testamento é uma terra sombria registrada. Eu chamo isso de um esboço, um prenúncio. De uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente, mas quando acontece, então tudo se desenrola dentro de você. Como nos é dito. Este é o Deus que disse: Deixe a luz brilhar nas trevas, que brilhou em nossos corações e nos deu a própria luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é Davi. Aqui está a glória na face de Cristo. Então, quando Browning traz isso à tona em seu belo poema, ele faz Cristo falar ao Deus adormecido chamado nas Escrituras de Saulo. E Saulo é simplesmente Deus, dormindo profundamente é chamado de louco, porque se ele está dormindo profundamente, ele tem sonhos estranhos. E Davi está diante de Saul e diz: Ó, Saul, um rosto como o meu o receberá. Um homem como eu, você amará e será amado para sempre. Uma mão como esta abrirá as portas da nova vida para você. Então ele fica diante dele e seu rosto vê Cristo em pé. Este é o poema de Browning. Quando Davi, e tudo foi inspirado nos capítulos 16 e 17 do primeiro livro de Samuel, e Davi veio diante do rei demente e revelou quem ele é, mas o rei não conseguiu ver. Quando ele estiver diante de você, você saberá disso. Você estará completamente desperto e saberá que é Deus Pai. Você poderia ter todos os filhos do mundo. Um mundo de morte, não faz diferença. Você pode ser estéril ou pode ter muitos. Maravilhoso, se você é pai ou mãe, mas está destinado a ter o filho, e o filho é apenas o estado resultante. Quando você tiver desempenhado todos os papéis, você também dirá: Terminei o trabalho que você me deu para fazer. Agora devolva para mim a glória que era minha. A glória que eu recebi antes que o mundo existisse. Você não está pedindo nada além do retorno dessa glória, e glória e Deus são termos sinônimos nas Escrituras. Devolva a minha divindade. Eu desisti. Abandonei minha memória para me tornar homem e agora devolvo tudo para mim. E então você dirá: Terminei a corrida. Eu combati o bom combate. Eu tenho mantido a fé. Doravante, está preparada para mim a coroa da justiça. E todos podem ser coroados com justiça. E o que é justiça? Nas Escrituras, quando o homem completa a condição que lhe é imposta por um relacionamento, ele é considerado justo. E esse relacionamento é chamado de filho. No minuto em que isso acontecer com você, você será um ser justo e, portanto, usará a coroa da justiça. Nenhum olho mortal pode ver,
mas é visto. É apenas a coroa, não é uma coroa. E Paulo usou estas palavras em sua carta a Timóteo. Ele falou da coroa, não do artigo indefinido, mas do definido. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Doravante, está-me preparada a coroa da justiça. Ele terminou, dizendo: Agora trago no meu corpo a marca de Jesus. E pensamos que isso significa a grande marca que o mundo pintará num quadro. Não. As marcas que você fez são as histórias que eu lhe contei sobre como isso se desenrola dentro de você. Primeiro, você acorda. Então você sai e nasce de cima. Então você descobre o Filho que lhe revela como Deus, o Pai. Então seu corpo é dividido em dois, de cima para baixo. E então você pega o sangue, aquela luz líquida dourada na base da sua espinha, e então você se funde com ele, e como uma serpente de fogo, você sobe para o seu crânio, e leva consigo o sangue através da cortina, pois você é o templo do Deus vivo. E a única cortina que está aberta não é uma coisinha feita por mãos humanas. Mas o seu próprio corpo está dividido em dois. Essa é a cortina. E agora você abre um caminho novo e vivo para o Santo dos Santos. E aquele Santo dos Santos estava vazio quando você saiu. E você volta agora e é a única realidade viva nisso. E todos aqueles que te precederam e os que virão, juntos formarão um só ser, um ser infinito, que é Deus, o Pai. E então o seu estado final é quando o Espírito Santo desce sobre você na forma corporal como uma pomba. Esse é o selo de aprovação da obra que está sendo concluída. E então você contará a história que estou contando agora. Você contará isso para qualquer um que quiser ouvir, na esperança de que eles ouçam e acreditem, pois está destinado que eles o experimentem. Mas ninguém pode realmente compreender e apreciar as Escrituras até que tenha experimentado as Escrituras. Você não tem ideia de como isso é maravilhoso até que você experimente. A emoção que senti quando isso aconteceu com Davi. Pulei da cama e anotei. Era de manhã cedo. Minha esposa estava dormindo e eu não queria acordá-la. E na manhã seguinte, quando contei a ela, eu disse: Você pode não acreditar nisso, mas você sabe que eu sou o pai de Davi? Bem, ela gosta de todas as coisas que tenho em minha visão, e ela nunca ridiculariza ou menospreza nada que eu digo a ela, e isso atingiu com força. Mas eu disse: Sim, honestamente, sou o pai de Davi. Mas naquele momento, acreditando ser de história secular, minha esposa pensaria em mim: será que isso é agora uma lembrança do passado? Voltando 3.000 anos atrás, você viveu e era o homem chamado nas Escrituras, Jessé? Então, com o tempo, tudo se desenrolou. O significado de Jessé. Jessé significa Jeová. E, no entanto, aqui estou, limitado neste mundo, restringido pelo corpo que visto, aprisionado por este corpo, e continuo aprisionado até o fim quando tiro pela última vez. Desta vez, quando eu o tirar, não estou preso novamente, como estarão todos os que não tiveram a experiência, pois todos os que não tiveram a experiência serão restaurados à vida em um corpo exatamente como este, apenas jovem e saudável e nada ausente, perfeito com cerca de 20 anos de idade para continuar a jornada até a última revelação. Todas as revelações do mundo, por mais maravilhosas que sejam, devem esperar até o fim. E o fim é quando ele se revela no Filho. Então, somos informados, coloquemos nossa esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo em você. A revelação de Jesus Cristo em você é a revelação do Pai e do Filho. Jesus é o Pai. Quem me viu, disse Jesus, viu o Pai. E o Filho é Davi, que o chama de meu Senhor. E assim,
Quando tudo isso for revelado dentro do homem, ele saberá quem ele é. E todos vieram aqui com esse único propósito, de desistir completamente e superar a morte. Pois o último inimigo a ser vencido é a morte. Realmente nada morre mesmo, todos nós somos restaurados, tudo é restaurado por essas imagens eternas que estão para sempre no céu. E são restaurados pela contemplação da imagem. Mas isso não significa o fim, é apenas restauração. A ressurreição é algo totalmente diferente, a morte chega no final. E depois da ressurreição, que é o despertar dentro do crânio, vem o nascimento do alto. Depois a descoberta de Davi, depois a despojamento do templo e depois a descida da pomba. E estas são as marcas de Jesus no corpo que Paulo diz. Eu enterrei no meu corpo as marcas de Jesus. Ele não os explicou. Estou fazendo todos os esforços para esclarecê-las e fornecer um intervalo de tempo real entre essas marcas para que você possa verificá-las. Levei 1260 dias, ou você pode dizer 3 meses e meio, ou 3 anos e meio, com licença, ou 42 meses. Essas coisas estão todas nas Escrituras. 42 meses, 3 anos e meio, ou há tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Demora exatamente 1260 dias. Do dia 20 de julho de 1959 até o 1º dia de janeiro de 1963, chega-se a 1260 dias. E foi nesse intervalo que tudo aconteceu. Nossas visões vieram depois disso, mas não são consideradas o alvo. Essas são as marcas que demoraram 1260 dias. Agora aqui, porque estamos quase no fim da jornada, vamos entrar no silêncio e dar-lhes mais tempo esta noite para fazerem perguntas. Se você quiser. Agora vamos embora. Alguma dúvida, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Todos vocês ouviram essa pergunta? Por que quando temos um sonho, eu não diria que todos os sonhos são dessa natureza, a maioria deles são simbólicos, claro, mas a senhora quer saber por que é que se eles deveriam ser instrutivos, por que são tão difíceis para o indivíduo que teve o sonho de compreendê-los? Bem, devo confessar que o homem é um mestre em interpretar mal os seus sonhos. Ele tenta ler tudo e só tem um jato central de verdade. Mas ele tenta dar significado a cada pedacinho do sonho, e não tem isso. Mas somos informados no livro de Números, no 12º capítulo de Números. Falarei ao homem em sonho e me darei a conhecer em visão. Ele se revela em visões, mas fala em sonhos. E alguns sonhos são tão simples que não precisam de interpretação. Outros precisam de interpretação, como nos é dito no capítulo 41 de Gênesis, quando o faraó não conseguiu interpretar o seu próprio sonho e os sábios não conseguiram interpretá-lo para ele. Então ele ligou para José. E José veio e interpretou o sonho, e como ele disse, assim aconteceu. Ele entendeu a linguagem universal do simbolismo. E então, tudo o que posso dizer é: bem, faça um esforço. Dê o seu melhor ou pergunte a alguém em quem você confia que possa interpretar o sonho. Mas não tente interpretar tudo em um sonho. Alguns são muito simples, outros que parecem simples, podem ter um significado tremendo usando o simbolismo do sonho. Se você quiser ajuda em um livro, não compre esses livros de sonhos, eles não servem para nada. Mas há um livro publicado hoje em um volume. Eu o tenho em 2 quando foi lançado. Chama-se A Linguagem Perdida do Simbolismo, de Bailey. E ele mostra ao longo dos séculos, remontando aos dias pré-cristãos, as imagens que os egípcios usaram e todas as civilizações anteriores. E é uma linguagem universal. O mundo animal e o que significa quando encontrado em um sonho.
E é chamada de a linguagem perdida do simbolismo porque é universal. Um homem na China poderia sonhar com um cachorro, eles têm cachorros. Sonhamos com um cachorro. Nós temos cachorros. Então, não é necessariamente um cachorro, um animal. Tem certo significado. E as ações do cachorro. Todos nós temos cavalos. Todo mundo tem um cavalo no mundo. Ou seja, todas as nações têm cavalos. E se não temos tigres na nossa terra, sabemos como é um tigre. E todas essas coisas fazem parte deste volume hoje, e é um volume perfeitamente maravilhoso. Pode ajudá-lo a interpretar seu sonho. Mas ele fala aos homens em sonhos e se dá a conhecer numa visão. Uma visão é exatamente assim, vocês sabem, tão real quanto esta, onde o homem está no controle, embora ele esteja fazendo automaticamente todas as coisas, ele parece estar no controle do que está acontecendo. E ainda assim está se desenrolando rapidamente, mas assim mesmo. Outra pergunta inaudível. Resposta. Bem, deixe-me, você ouviu essa pergunta? Se você estivesse aqui na noite passada da palestra, entenderia melhor a questão. Pois falamos em um nível completamente diferente. Falamos da gravidez e recorremos à história de uma senhora, que está presente esta noite, onde me viu de pé ao pé da sua cama, de costas para ela. E então eu estava sentado na cama dela e me inclinei para trás e todo o meu corpo afundou no corpo dela. E lá está ela, sozinha, e ainda assim eu estou dentro dela. E então cheguei ao lado dela e peguei minha mão esquerda e cobri o corpo dela com a mão esquerda e senti o corpo. E então instantaneamente estou em cima dela. E então ela teve um clímax. Um orgasmo estático e então desapareci. Ela saiu da cama, esperando ficar de pé e caiu de joelhos. E ela se perguntou: qual foi essa experiência? Bem, eu expliquei na noite passada que isso foi uma gravidez. Que o remanescente mencionado nas Escrituras não é um remanescente de uma certa raça de pessoas, mas os eleitos de Deus. Eles são os apóstolos. Os apóstolos são chamados. Eles são eleitos. Eles são escolhidos. Mas a palavra apóstolo significa ser enviado. E assim, quando você é chamado, você também é enviado. Então você é enviado na qualidade de um para semear as sementes. Nem todo mundo planta a semente, assim como quando você tem cavalos de corrida, se você quer criar cavalos, você não pega cada garanhão porque ele é garanhão e usa-o como garanhão. Escolhemos um que usamos como garanhão. E você trará sua égua para ser cortejada por um certo garanhão. Bem, o mesmo vale neste mundo de cópias. Esse mesmo mundo ocorre acima. E o apóstolo é simplesmente o chamado, o escolhido. São os garanhões escolhidos que vão plantar a semente. Eles desconhecem totalmente porque também têm o seu próprio código ético-moral neste mundo em que vivem. E se fossem chamados a realizar tais atos sabendo o que estão a fazer, não o poderiam fazer, e não o fariam porque estaria em conflito com o seu código ético-moral. Então, eles ficam aliviados da memória disso. Pois é dito deles: ele veio para fazer a vontade do Pai. E então o Pai fala: que encontrei nele alguém segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, é a vontade do Pai que essa semente seja plantada neste momento. Agora, pronto, pronto, pronto. E os escolhidos chamados apóstolos plantaram a semente. Nem todos serão escolhidos para plantar a semente. Existem 8 categorias na estrutura celestial. O apóstolo vem primeiro, depois o profeta e depois o mestre. Então, você tem uma classificação completa, assim como no exército.
E o que desce do general supremo passa para o próximo e para o próximo e para o próximo e, finalmente, você chega ao soldado sem listras. Mas está tudo por escrito. Então, os apóstolos em todas as divisões, não importa onde você leia nas Escrituras, eles vêm em primeiro lugar. Por hoje é só. Boa noite.